Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide, no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos a Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E continuando o nosso programa passado, nós no programa passado começamos a falar, para terminar o ano com uma noção clara do que a gente pode fazer, porque às vezes muitas coisas a nível de teoria, a nível acadêmico, até a nível de experiência que eu possa ter e passe para vocês, né? Uma ênfase mais forte no que se pode fazer a nível de prática é sempre uma coisa bem-vinda. E nós começamos a tentar perceber de como nós vivemos envoltos em hábitos, envoltos em ações que simplesmente externam nossas crenças. Há um cotidiano nosso de agir sem pensar o porquê, né? Então, por isso eu bato tanto nessa tecla de ter consciência das nossas ações. Nossa mente está sempre tomada por pensamentos. Essa é a grande questão. E eles são os responsáveis pela vida que nós estamos levando, né? Nós levamos sempre uma vida que é compatível com o que nós pensamos, né? E em programas anteriores já tentamos mostrar isso a nível de física, através da física quântica, como nós somos o que nós pensamos. Nossos pensamentos são energia que se materializam. Por isso, essa relação que é a única relação que existe, né? Nós somos os nossos pensamentos. Mas isso é uma coisa que nós não estamos acostumados a pensar dessa forma. Não estamos acostumados a perceber. Exatamente porque nossa vida, na maioria das vezes, são hábitos e são crenças que nós vamos vivendo e não questionamos, né? Eu sempre coloco que a coisa melhor que existe é a pessoa se questionar, se perguntar sempre o porquê, né? Quando a pessoa passa por isso, ela começa realmente a ter um processo de crescimento. E isso também nós estamos tendo uma nova geração que está vindo aí, que está começando a questionar. E isso não é bem-vindo, né? Daí sua força, né? O crescimento tão grande do que eles chamam de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nas crianças. Crianças que questionam demais, pessoas que não estão acostumadas a pensar, realmente tendem, né? As pessoas tendem a querer que elas fiquem quietas, que parem de questionar. Então, eu não digo que todos os casos sejam isso, mas a grande maioria, sem sombra de dúvida, é isso. Bom, falamos de duas possibilidades a nível dos pensamentos, né? De como nossos pensamentos podem ser destrutivos ou como eles podem ser construtivos. Isso nós falamos bem no programa passado. E falamos também de como os nossos pensamentos estão sempre ou no passado ou no futuro, né? O que não é o comportamento ideal para que se possa plantar uma boa semente para o futuro, né? Nós devemos estar no aqui e no agora, no presente, sempre, sempre. Então, na primeira parte, os nossos pensamentos destrutivos ou construtivos, na verdade, é um passo apenas. Aprender a ter sempre pensamentos construtivos é um primeiro passo para depois colocar em prática esses pensamentos no nosso momento presente. Aprender a não viver antes nem depois. Aprender a viver no agora, no momento presente, né? E nós vamos tentar colocar uma forma, nós falamos que é o caminho para a prática, né? Que a gente está tentando mostrar,
E isso foi, o programa passado foi uma introdução, porque nós vamos tentar mostrar hoje, né, como concretizar isso. Porque você olha, é fácil de falar, é tranquilo, né? Falei isso tudo, é tão bonito, tem toda a lógica, tem comprovação científica, tudo bem. E como é que a gente coloca em prática? Porque é difícil. Eu estou aqui quieta, a pessoa está lá na sua casa, fazendo seus afazeres. Quando ela se dá conta, ela já está lá, não sei aonde, morrendo de raiva de alguém, indignada com alguma coisa que fizeram com ela. Ou então, ela se dá conta e está lá na frente, pensando como ela gostaria que fosse o futuro dela. Ela tá... E ali ela passou horas e horas do seu dia, né? Só ou lá atrás ou lá na frente. E não percebeu isso. Tudo bem, a gente tem falado muito da necessidade da consciência, estar a todo momento consciente de si. Mas, de repente, eu não estou consciente e vou perceber isso horas e horas depois de que eu pensei um tempão lá atrás, um tempão lá na frente, já fiquei com raiva, fiquei angustiada e as minhas doenças se perpetuam e não muda nada nunca, né? É aquilo que eu falei. Você vai a um curso, de repente, a uma palestra, alguma coisa, escuta o que a pessoa diz e acha aquilo fantástico, ou mesmo ouvindo aqui o que eu estou falando, nossa, que incrível, que legal, vou mudar minha vida, daí uma semana está tudo igual, tudo como Dante no quartel de Abrantes, não mudei nada. Foi aquele ânimo inicial, né? Aquela vontade de mudar, aquela ânsia de ser diferente, aquela ânsia de se curar e perceber que é possível, né? E foi tudo embora, de repente escapou, né? Por entre os dedos escorrega. Não há a sedimentação, né? Não há uma base que proporcione se colocar isso em prática. Isso é uma coisa que a consciência traz, mas que é uma coisa que tem que ser desenvolvida através do tempo. A meditação, a consciência, a meditação é um processo de consciência, né? Mas é uma coisa que precisa de exercício, né? Para que também se transforme em hábito. Nós estamos há anos e anos, a pessoa está anos e anos e anos e anos e anos acostumada a ficar só relembrando coisas ruins, só coisas ruins, e de repente ela não consegue estalar o dedo e mudar. Como fazer isso, né? E aí, eu no começo do programa passado falei uma palavra que é fundamental para essa transformação, que é a prece. A prece é, na verdade, a grande chave, né? A grande solução para tudo, sem exceção, né? Aí nós vamos ter que colocar uma outra questão. O que é prece? O que eu estou chamando de prece, né? As pessoas muitas vezes entendem prece como ficar só rezando orações prontas, ou então ficar só falando e pedindo coisa a Deus. Não, vamos entender o que é verdadeiramente uma prece, né? Rezar pode ser uma prece, mas caminhar também pode ser uma prece. Lavar louça pode ser uma prece. O que é prece? A prece é um estado, é um modo de estar em que você está vivo, completamente vivo, inteiramente vivo, em que você está vivendo, né? Em que você se doa todo, inteiramente, àquele momento presente. Só isso é suficiente, porque se Deus já está dentro de nós, se eu me dou todo ao momento presente, eu estou permitindo que Ele se manifeste em mim, né? A prece é você estar plenamente consciente do seu momento presente. E como você pode fazer isso? Você pode fazer isso meditando, como nós falamos. Você pode fazer isso rezando uma oração. Você pode fazer isso lavando a sua louça. Claro que quando eu falo, por exemplo, vamos dar um exemplo mais forte, que é o rezar. Você pode estar rezando uma oração e não estar em prece.
Você está falando aquela oração mecanicamente. Você não está sentindo todas as suas palavras. Isso não é uma prece. A oração, ela pode ser uma prece, mas nem toda prece, tá? A oração nem sempre é uma prece. Ela pode ser, mas nem sempre é uma prece, né? Então, isso é que é fundamental. Quantas pessoas, quantos de nós rezam o Pai Nosso e não tem a menor ideia do que estão dizendo? Será que você já parou para pensar o que você fala quando você diz o Pai Nosso? O que você está dizendo? Né? Se na oração você está conversando com Deus, você sabe o que você está dizendo para Ele? Ou aquilo também faz parte do que a gente falou agora no começo do programa, e falamos bastante no programa passado, aquilo também faz parte de um hábito, de um vício, de uma crença que você adquiriu. Não, eu tenho que rezar, quando eu vou à igreja eu rezo isso, e ali ficou. Você não sabe o que você está dizendo. Você simplesmente está repetindo, sem ter a menor ideia do que você está falando, né? Aí não é uma prece, né? É uma oração e não vai ter o efeito nenhum, né? Por isso, a questão do milagre, né? Muitas pessoas vão a um local para serem merecedoras de um milagre e voltam de lá completamente curadas de coisas gravíssimas, às vezes tumores e tumores que desaparecem. Outras vão e não conseguem se curar nem de uma coisa mais simples. A questão é quanto essa ida foi consciente, quanto essa estada lá foi consciente, quanto você abriu as portas de si mesmo para que Deus se manifestasse para você. Porque Deus está dentro de todos nós, mas a gente trava as portas, tranca as portas. Se a minha cabeça nunca fica vazia, né? Se a minha cabeça nunca está limpa desses pensamentos do passado e desses pensamentos do futuro, eu não consigo me comunicar com Ele. O simbolismo da prece, tem a imagem 1, eu trouxe para vocês, é um simbolismo muito bonito, né? Normalmente nós colocamos as mãos em prece, mas se nós formos pensar também, nós usamos, vamos dar um exemplo agora, nós usamos as mãos para lavar a louça. Thich Han, num dos livrinhos dele, ele fala, eu acho que é onde tem um capítulo chamado Respiração de Zoé, não me lembro. Ele fala muito bem sobre isso, o quanto lavar a louça pode ser um ato de meditação dos mais profundos. Lavar a louça, se você está plenamente consciente com o que você está fazendo, se você está mergulhada na sua ação, né, é uma prece. Você está fazendo uma oração ali, você está rezando, você está mergulhando no divino, abrindo as portas do divino que está dentro de você para que ele possa se manifestar. Agora, quantas pessoas não lavam a louça achando que não é uma coisa muito honrada? Tem gente que acha isso, que lavar a louça não é, né? Ou que não é uma coisa muito legal, ou lavar a louça com raiva, ou lavar a louça pensando, né, cheio de mágoas, pensando em coisas que outras pessoas fizeram. E ali você tem uma oportunidade maravilhosa, né, de se purificar. É só você esvaziar sua mente. Vazia completamente. Quando você esvazia sua mente completamente, você dá a oportunidade a que surjam pensamentos novos, bons, né? Quando a gente fala vazia, pode ter gente que diga, ninguém esvazia a mente. Claro que ninguém esvazia a mente, porque está sendo pensando antes ou depois, mas se você esvazia, se você dá chance, esse esvaziar não é dizer que você não vai ter pensamentos, não é isso. Tem que procurar entender o que eu estou querendo dizer. Esvaziar no sentido de que você vai dar oportunidade a que seus pensamentos surjam, frescos, novos, né? Você está tendo uma ação, né,
positiva, boa ali. E aí você pode até pensar coisas específicas em relação ao que está acontecendo no ali e no agora. Você pode dar graças a Deus por estar viva, você pode dar gratidão por estar podendo fazer aquele ato, por estar se purificando com aquela água. Muitas coisas boas podem surgir na sua cabeça. Os pensamentos, eles vão estar ali, mas eles vão estar fluindo. Vai ser um manancial novo de coisas boas e positivas. E aí a gente falou naquele primeiro treinamento do programa passado, aprender a pensar coisas construtivas e não coisas destrutivas, né? Então, quando você se permite desfrutar aquele ato que você está fazendo e se permite apreciar o que você está fazendo, os pensamentos que surgem são... E não é que surja um pensamento e fica na sua cabeça. Não, não é isso. Essa ideia da mente vazia é no sentido de que, como se fosse um rio, em que você deixa livre para que a água possa fluir através dele. Se você coloca uma pedra no meio em que você impede a água de circular, ali tua cabeça vai estar cheia, é o mesmo, né? É uma metáfora isso. Você tem que deixar o caminho livre, né? A mente vazia. E aí os pensamentos podem fluir com tranquilidade. Não pensamentos do passado, não pensamentos do futuro, né? Mas pensamentos do agora, do que eu estou vivendo, né? Da graça que eu estou recebendo naquele momento de estar viva, ou até mesmo de tentar através daquilo. Você pode pensar de como a água está te purificando e como ela está levando junto com a sujeira daquela louça todas as coisas ruins que estão dentro do teu corpo, né? E isso é uma coisa que funciona e funciona muito bem. A questão é colocar em prática, né? Isso que é importante, senão não vai funcionar, né? Bom, uma outra forma também é caminhar. Thich Nhat também, ele tem até um livro, Meditação Andando, se eu não me engano o nome é esse. E ele mostra como o caminhar, né, pode ser uma prece, é uma forma de meditação. Tem até uma imagem que eu trouxe para vocês, em que fala bem sobre isso, de como o caminhar pode ser uma prece. Não, a imagem anterior, a que passou antes. Nessa imagem aqui nós temos, eu vou falar para vocês uma frase do livro dele, ele diz: cada passo fará uma flor se abrir aos nossos pés. Isso só é possível se não pensarmos no futuro nem no passado, se soubermos que a vida só pode ser encontrada no momento presente. Né? Essa frase está num dos livros de Thich Nhat Hanh e retrata bem isso que eu estou falando, né? Esse caminhar, ele só vai ser uma meditação, ele só vai ser uma prece se nós tivermos claro isso, de que nós precisamos estar presentes ali. Os nossos pés têm que tocar o chão e sentir o chão que estão tocando. Isso é o ideal, né? Hoje em dia, essa mentalidade nova, politicamente correta, é você andar de tênis, e as pessoas acham que quanto mais forte, mais resistente o tênis, melhor. Eu até posso concordar, dependendo do lugar onde você vai caminhar, né? Mas, em princípio, se for possível, esse pé no chão, senão você tenta sentir a energia da terra nos seus pés através do tênis ou do sapato que você estiver usando, né? Que isso também é perfeitamente possível, né? Você vai sentir a energia, não exatamente da mesma forma, mas vai sentir também a energia. Mas a consciência de que você está tocando com os seus pés o solo, né? Que você está presente num certo local, de você olhar à sua volta, ver ou os pássaros ou as plantas, se tiver um rio, o que tiver à sua volta, né? Por isso é que tem até música sobre isso, que o importante nunca é aonde você quer chegar, é sempre a caminhada que você faz para chegar, né? Se essa caminhada for uma caminhada corrida, depressa, você vai chegar e pronto, não te trouxe, não te acrescentou, na verdade. Foi um desperdício de oportunidade que você fez. Mas se você vivencia a sua caminhada,
né? Se você transforma aquilo num momento prazeroso, aquilo é uma meditação, é uma prece e cura. Sem sombra de dúvida, cura, porque você faz o fundamental num processo de cura ou num processo de felicidade, que você conecta, né, com Deus. E isso é o caminho realmente, né? Agora, é importante que a gente perceba uma coisa. Tudo isso é muito bonito, mas tem um ingrediente que é primordial nisso tudo, que é a própria vontade. Não adianta você querer impor isso a uma pessoa. Ela é que tem que querer. Se ela quer, você primeiro tem que fazer isso para você mesmo, para servir até de exemplo, né? Porque o exemplo é que é importante. Mas se mesmo com o teu exemplo, uma outra pessoa que você gostaria que tivesse esse comportamento não tem, é porque não está na hora dela. De repente uma pessoa está com uma doença, né? E é para estar mesmo, ainda não fez o aprendizado necessário. Então, na hora que for o momento dela fazer essa transformação, ela vai querer. E aí vai brotar nela esse ingrediente que é indispensável, que é a vontade. Sem vontade não adianta. E o que acontece é que muitas vezes, né, as pessoas estão viciadas, elas se habituaram a ser pobres coitadas. E isso dá um embope danado, muitas vezes no caso de algumas pessoas, né? E aí, não há prece que seja verdadeira, não há prece que seja autêntica, porque se a pessoa está se sentindo prazerosa com aquilo, né, isso não é um processo, digamos, que ela tenha consciência disso, né? Exatamente por isso, por ela não ter consciência de si mesma, que ela está doente. Se ela tivesse, ela não estava, né? Mas ela não tem consciência no sentido de que ela está usufruindo daquele mal que ela tem para manipular outras pessoas. E por algum motivo, ela considerou aquilo uma coisa vantajosa. O que ela não fez foi parar para pensar o que eu estou fazendo comigo mesma, né? Essa que é a questão, né? E aí começa a acontecer uma encenação da pessoa para ela mesma. Ela dá um monte de justificativas para ela mesma para poder continuar nesse processo. E muitas vezes, né, essas justificativas que ela dá são razões, né, isso uma pessoa que viva no passado, são razões que fazem com que ela possa ser uma vítima, né? Fica prático, fácil. Se eu tenho raiva de alguém, eu agir de forma, né, que na minha cabeça, pelo menos, eu estou fazendo aquela pessoa se sentir responsável pela minha doença, responsável pela minha tragédia, responsável pela minha dor. Quando, na verdade, independente, nós já falamos bastante aqui sobre isso, né? Independente do que o outro faça, a responsabilidade pelo que acontece comigo é minha. Exclusivamente minha. O que a pessoa ter feito alguma coisa séria com a outra, não estou questionando isso. Só que a responsabilidade disso é dela, não minha. Na hora em que eu sinto raiva da outra pessoa, vamos repetir isso aqui novamente. Na hora que eu sinto raiva de uma outra pessoa por alguma coisa que ela me fez, a raiva é minha. Quem está com a raiva sou eu. E onde é que a raiva vai se manifestar? Em mim. E aí muitas vezes você vê pessoas com doenças sérias, né? Doenças no fígado, feridas que queimam. É a raiva brotando. A questão não é se a pessoa está sentindo raiva de uma pessoa que realmente fez mal a ela. Isso não importa. Porque aquela raiva quem está sentindo é ela. O que a outra pessoa fez, a responsabilidade é da outra pessoa. E com certeza, não tenham sombra de dúvidas, ela vai arcar com as consequências de tudo que ela fez. Isso é uma lei cósmica, é uma lei universal, é a lei do equilíbrio, né?
Nós vivemos num mundo onde existe o equilíbrio, senão nós não estávamos aqui, né? Se não houvesse um equilíbrio, né, subjacente, se nós não vivêssemos num certo estado de equilíbrio cósmico. Então, com certeza, a pessoa, se ela tem responsabilidade em certas atitudes, ela vai arcar com essa responsabilidade, ela vai arcar com as consequências desses atos, né? Isso aí não tem a menor dúvida. Mas na hora em que eu me faço de Deus e quero fazer justiça, né? E sinto raiva, e sinto ódio, e quero vingança, né? Na verdade, sou eu que estou sentindo essas coisas. Essa energia destrutiva, ela está dentro de mim e vai se manifestar em mim, sem sombra de dúvidas, né? Então, muitas vezes, o tratamento de uma doença, né, e na maioria dos casos, sempre tem alguma coisa dessas embutida, né, é só você aprender a ter fé e confiança em Deus e deixar que a raiva, o ressentimento, a mágoa se vão. E como é que a gente faz isso? Parando de pensar no passado, né? Parando de pensar no passado, parando de ficar lembrando essas coisas, ou seja, aprendendo a ter pensamentos construtivos sempre, sempre, né? E isso você muitas vezes vai purificando o seu corpo. Você muitas vezes não, você sempre vai purificar o seu corpo, e à medida que o seu corpo se purifica, todas essas doenças, todas essas coisas simplesmente vão embora, né? Então, eu trouxe uma imagenzinha aqui do Peanuts, o Charlie Brown, né? Como aqui no Brasil se chamava, e que mostra bem isso, né? O Charlie Brown diz: essa é a minha postura de deprimido. E aí ele diz: quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar ereto e levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim. É exatamente isso que muitas vezes nós fazemos conosco. Nós mantemos certos estados porque achamos que está legal ficar daquele jeito, né? Ele falou aí a nível de depressão, mas isso vale até para uma doença, né? Porque é como diz Einstein, eu já mostrei para vocês várias vezes, né? A gente não pode querer resolver uma situação se mantém dentro das mesmas ideias, da mesma consciência, do mesmo estado que gerou aquilo. Então, se você tem um problema de saúde, né, e se você realmente quer mudar, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar tudo que gerou aquilo. O teu modo de pensar, o teu modo de viver. A gente costuma dizer que em time que está ganhando a gente não mexe, mas se está perdendo a gente tem que mexer nele. E é exatamente isso. Se você tem uma doença, não tem, você pode tomar o que você quiser, né? E aí eu vou falar uma coisa, pode tomar alopatia, fitoterapia, homeopatia, o que for. Você pode criar um processo ilusório, você pode criar um processo uma muleta, aquilo vai ser uma muleta que vai te dar um certo sustento, mas dificilmente você vai se curar, né? Na homeopatia, na fitoterapia, nos florais de Bach, existe um acréscimo, na verdade, é bom se colocar isso, porque eles não geram apenas uma mudança física, né? São medicinas energéticas, tanto a homeopatia como os florais de Bach, principalmente a homeopatia, são medicinas energéticas. E a fitoterapia também age, né? A maioria das ervas também age nas questões emocionais. Então, o que acontece? Quando o teu emocional muda, você mudou o que gerou aqueles problemas. Então, a doença, o físico vai se curar, mas porque você mudou, né, aquele modo de estar seu. Uma pessoa que muito angustiada, muito ranzinza, pode, com um floral de Bach, por exemplo, mudar o seu estado de espírito e aí, consequentemente, a doença vai embora. Mas, de qualquer forma, o que vai ter que mudar é você, por dentro, na sua alma, né? Nas tuas emoções, nos teus sentimentos,
né? E para isso você vai depender dos seus pensamentos, que senão você não consegue. Você toma uma homeopatia ou um floral de Bach, que vai se transformar você numa pessoa mais dócil, né? Suponhamos. E você continua teimando e insistindo em ter ódio, em ter raiva, em ter amargura. Vai haver um impacto e a cura dificilmente vai se processar. Aí você diz, a homeopatia não adiantou nada, os florais não adiantaram nada. Você não cooperou, né? Ele estava se esforçando para provocar uma mudança em você e você não ajudou, né? Tem que haver disciplinar os pensamentos, né? E nesse ponto, a melhor forma de você fazer isso é como a gente está falando, o estado de prece, né? Caminhar, mas caminhar como? Né? Isso vai fazer toda a diferença, né? Lavar a louça, mas lavar a louça como? Rezar, mas rezar como? Em todos os casos a resposta é a mesma, tendo consciência do que está fazendo, estando completamente presente. É você rezar o Pai Nosso sabendo que está falando, completamente concentrada nas suas palavras. Completamente. Então você vai rezar e saber o que você disse. E na maioria das vezes não é isso que acontece. É um ato mecânico que a gente não sabe nem o que está falando, né? Bom, uma das colocações mais bonitas realmente, que eu já vi sobre isso, é de um místico, ele é teólogo e filósofo, um frade dominicano do século XIII, né, 1260, chamado Mestre Eckhart. Eu trouxe até para vocês uma imagenzinha, imagem 5, deixei o livrinho na minha bolsa, eu trouxe para vocês verem. É esse livrinho que está ali. Eu ando com um livrinho desses dentro da minha bolsa sempre, né? Quando eu tenho que parar em algum lugar que eu não quero entrar em processo de prece, eu leio esse livrinho porque é uma verdadeira prece, li esse livrinho. É um livrinho pequenininho, levinho. E ele fala exatamente sobre o desprendimento. O mestre Eckhart, no final da vida, ele foi julgado pela Inquisição por causa das suas ideias. Mas essas ideias foram resgatadas, todos os trabalhos dele, ele é conhecido por seus sermões, né? Ele ensinou na Universidade de Paris e é considerado um dos maiores intelectuais da Idade Média. E esses sermões, mesmo tendo sido julgado na Inquisição pelas suas ideias, esses sermões eles voltaram, né, a ganhar força na igreja. Inclusive o Papa João Paulo II citava várias vezes essa sua obra. E esse desprendimento, que ele usa essa palavra, na verdade, é o que eu estou tentando passar para vocês com a palavra prece, né? Esse estado de entrega total, em que a gente pode fazer, como eu falei, rezando, lavando louça, caminhando, ou qualquer outra coisa. Uma pessoa que gosta de fazer crochê, gosta de fazer tricô, gosta de tocar um instrumento, é exatamente isso. Entrar em sintonia com a sua ação do momento, né? Então, tem um trechinho do mestre Eckhart que eu acho assim de uma beleza, que eu trouxe para vocês, eu vou ler para vocês. Ele diz: os mestres têm o amor em elevada estima. Há exemplo de São Paulo que diz: o que quer que eu faça, se não tenho amor, nada sou. Mas eu tenho mais apreço pelo desprendimento do que pelo amor. Em primeiro lugar, porque o melhor do amor é que ele me força a amar a Deus, enquanto que o desprendimento força Deus a me amar. Ora, é muito melhor eu forçar a Deus a vir ao meu encontro do que eu me forçar
a ir ao encontro de Deus. A razão disso está em que Deus pode se juntar muito mais intimamente a mim, unindo-se comigo, do que eu poderia unir-me com Ele. Então, essa é exatamente, né, a ideia que eu estou tentando passar para vocês. O desprendimento, o vazio, esse vazio que nós permitimos que aconteça em nós, para que nós sejamos preenchidos por Deus. E quando isso acontece, não é como muita gente pode pensar, não existe você ficar assim. Não, nós vamos ter pensamentos, mas os nossos pensamentos vão fazer parte, né, dos pensamentos divinos. Nós vamos ter pensamentos de gratidão, é como se fosse um amor que entrasse, que subisse, que se expandisse dentro de nós. Porque Deus está dentro de nós o tempo todo, mas as portas estão cerradas para Ele. Se você abre essas portas, né? Se você, em vez de ficar forçando a entrada, você simplesmente faz com que Ele saia na sua direção, a sensação que você tem é de uma plenitude imensa, é uma iluminação, né? Isso é iluminação, né? O desprendimento, na verdade, o que eu estou chamando de prece, né? É o espaço em mim que eu permito que aconteça quando eu estou totalmente tomada pelo momento presente. É exatamente isso, né? É o pensamento que apenas flui no presente, né? Sem se projetar para antes nem para depois, né? Por isso a gente fala no vazio do pensamento. Você limpa o que está lá, né? Para poder deixar que as coisas novas surjam, que os pensamentos novos surjam, né? Mas surjam puros, surjam, como eu falei do rio, num caminho fluindo, né? Não estáticos, porque aí você está se prendendo a alguma coisa de antes, né? E isso, né, você consegue, através disso, manifestar uma profunda gratidão a Deus, né? Esse estado de vazio traz isso. É quando você está ali fazendo alguma coisa, né, e sente que é grata a Deus por estar ali fazendo alguma coisa, né? É uma aceitação total, é uma entrega total, independente da circunstância. Você vê isso em muitos casos, de quando foi da época do nazismo, né? Pessoas que saíram daquilo ali com uma revolta, com ódio, e outras pessoas saíram dali iluminadas, porque sabiam que aquilo ali fazia parte do que elas tinham que passar. Elas podiam passar por aquilo bem ou podiam passar por aquilo mal. Então, por mais que, se ela estivesse, né, conectada com o divino, por mais que acontecessem atrocidades ao redor dela, ela estava grata pela vida, sabendo que aquilo iria terminar e ela ia conseguir brotar daquilo, né? Que é como diz a Thich Nhat Hanh, brotariam flores aos seus pés, né? Porque dentro ela não estava compactuando com aquelas atrocidades, com aquela violência, mesmo as pessoas que se revoltavam ou falavam contra aquilo, na verdade estavam vivenciando dentro de si o mesmo ódio, a mesma raiva, a mesma violência que estava acontecendo do lado de fora. Isso é que é importante que se entenda. E se a pessoa consegue permitir que Deus, né, consegue ter aceitação, mas uma aceitação no sentido de entrega a Deus, né? Não é, se acomodar, mas em se entregar realmente a Deus, essa é a atitude máxima de fé e de confiança que uma pessoa pode ter. E isso, na verdade, quando você faz, você abriu totalmente as portas para o divino e ele saiu dali, né? No caso, muito mais do que você abrir as portas para o divino, como dizia a Mestre Eckhart, ele arrombou as portas e entrou, se instalou totalmente dentro de você, né? Que é sempre uma atitude muito mais, muito melhor, como o Mestre Eckhart dizia, né? Porque eu forço Deus a me amar, né? E aí é muito mais completa
E eu posso me unir muito mais intimamente a Ele quando isso acontece. Então, o que nós precisamos aprender é ter fé e confiança em Deus. Nós temos muito da boca para fora, mas muito pouco dentro de nós. Quando nós conseguimos isso, as coisas começam a mudar, a se transformar, né? Isso é importante que a gente compreenda para que ajude-nos, essa compreensão nos ajude a colocar isso em prática. Ajude a nossa força de vontade a ficar mais forte, sabendo que por mais que seja difícil o caminho, as coisas que a gente vai ter que batalhar e transformar em hábitos, o resultado é sempre muito prazeroso, muito alegre, muito bom, né? Você pode conseguir a saúde, a alegria, a felicidade e uma alma muito mais preparada, né, para o seu trajeto, até mesmo depois que esse corpo já não é mais a vestimenta que a pessoa está usando, né? Bom, eu trouxe hoje para vocês Eu falei o tempo todo aqui, tenho falado sempre, na necessidade que nós compreendamos de que se nós vemos coisas ruins, coisas que não são boas, não é retaliando, criticando, falando mal, que nós vamos ajudar a resolver esses problemas. Quando nós batalhamos em cima com reações de crítica, de ódio, de raiva, em cima de qualquer coisa, né? Nós estamos vivenciando aquela mesma energia negativa que nós estamos criticando. E isso não gera, por isso a violência está ganhando força. Porque quando você critica a violência, você aumenta ela. Você faz com que a energia dela fique mais forte. Você está vibrando com violência, violência contra violência. Mas quando você se decide a que a violência não deve mais ter vez no nosso mundo e você muda isso em você, ou seja, você não se permite mais a violência em você, de muitas formas, né? E não vendo mais violência é uma delas, não falando mais de violência é uma delas. Cada vez que eu vejo violência, eu aumento a energia da violência. Cada vez que eu falo de violência, eu aumento a energia da violência. E como não aumentar a energia de violência, então? Não falando de violência, não assistindo violência, não comentando violência, não colocando no Facebook atos de violência, simplesmente banindo a violência das nossas vidas. E aí a energia da violência começa a ficar fraca, porque ela não está tendo suporte, ela não está tendo sustentação. E existem pessoas que no mundo hoje em dia, já de algum tempo para cá, que estão colocando isso em prática já e fazendo coisas, projetos maiores. Existe um projeto que iniciou-se na Tailândia, Change the World, Mude o Mundo, né? E ele já teve em 2010, em 2012, 248 cidades do mundo participaram. Em 2013, 564 cidades no mundo inteiro participaram. Em 2014, mais de 1.500 cidades, mais 1.167 cidades no mundo participaram. Em 2015, mais de 1.500 cidades no mundo todo participaram. Eu tenho uma imagem aí, a imagem 6. Esse é um projeto que coloca como a busca da paz interior para que possa haver a paz mundial. É exatamente isso que nós estamos falando aqui hoje, né? É buscar alcançar a paz mundial através da paz interior de cada um de nós. É uma paz interior que cada um de nós terá que cultivar para que se possa tornar possível esse ideal. Então, nesse evento, né, em 2015, foram mais de 1 milhão de crianças que se reuniram para meditar pela paz mundial. Por quê? Porque, como eu acabei de falar,
Essa paz interior é um trabalho que cada um de nós tem que fazer conosco mesmo, né? Para que nós possamos tornar possível a paz mundial, né? É a única e exclusiva forma de se conseguir a paz no mundo. É quando todas as pessoas do mundo estiverem em paz. E isso a gente consegue mudando primeiro a nós mesmos. Enquanto nós não mudarmos, nós não podemos mudar nada. E na hora que a gente mudar, a nossa visão já vai estar tão fortalecida que nós vamos perceber, nós não vamos ter mais ódio para olhar para o mal que o outro faz e sentir ódio dele. Nós já vamos estar purificados. E isso é como se fosse contagioso, né? Eu já falei isso em vários, passei até vários vídeos sobre isso para vocês. É contagioso. À medida em que eu me sinto pura, em que eu me sinto completamente tomada pela bondade, pela fé, pela confiança em Deus, eu, de uma certa forma, passo isso para as pessoas que estão próximas. Eu vou expandindo essa energia, porque nós somos energia. Então, a gente tem, como se chama, aura, que pode ter uma distância imensa. E essa aura, ela tanto pode ser uma aura que chegue ali lá no outro raiva, como pode ser uma aura que chegue amor, que chegue bondade, que chegue confiança, que chegue alegria, né? Então a gente vai contagiando as pessoas que estão à nossa volta, né? Mesmo as que a gente não pode ver, mesmo as que estão à distância, nossa aura vai se expandindo e ficando cada vez maior e cada vez levando mais coisas boas para as outras pessoas, né? Por isso, Buda sempre dizia também, vamos lembrar dele, Cristo falava isso também várias vezes, né? Quando você muda interiormente, você contagia as outras pessoas, né? O que emanava do Cristo, o que fez ele ser quem ele é até hoje, né? O que ele fez as pessoas perceberem que ele é realmente o Filho de Deus, por causa exatamente dessa alegria, dessa bondade, dessa perfeição que ele emanava, né? E as pessoas querem, muitas vezes, em nome de Cristo, né, corrigir certas coisas. E esse ato de você querer cercear o outro, tratar o outro com violência, né, faz com que você esteja tomando a mesma atitude que o outro está tomando. E não foi isso que Cristo nos passou. Não foi isso que Buda quis dizer quando disse que o que mais importante, né, não é o que nós aprendemos, mas o que nós colocamos em prática do que nós aprendemos, é a nossa experiência, né? Então é importante que a gente tenha claro isso em nós, né? Essas crianças, elas, por isso se diz que eles se reuniram para meditar pela paz mundial, porque é um processo de transformação interna. E esse 1 milhão de crianças se reuniram na Tailândia e vocês vão ver o vídeo de como foi esse encontro. Differences aside, we're going to join.
No final da canção, a frase "Vamos juntos mudar o mundo" foi cantada em mais de 10 línguas diferentes. Então, vamos juntos mudar o mundo. Bem, nós estamos hoje chegando ao final do nosso programa. Eu lembro a vocês que quem precisar da babosa, originalmente criada pelo Frei Romano Zago, é só entrar em contato conosco no telefone 2237-0720. Quem precisar também, a babosa ela já vem pronta, ela é fabricada pela Proaloy, ela vem com mel, aloe vera, que é a babosa, e geleia real, ela é fabricada no Rio Grande do Sul. Quem precisar também do álcool gel higienizante, que vem com cápsulas de aloe vera, que é a babosa, também é só entrar em contato em 2237-0720. E quem precisar do Lota, que pode ser usado cotidianamente, algumas vezes por semana, ou para quem tem problemas, algum desses problemas de saúde, para um tratamento natural, né? Nós também é só entrar em contato com o telefone 2237-0720. Bem, terminamos por hoje o nosso programa, contamos sempre com vocês. O nosso horário é sexta-feira, ao vivo, a 13h, na TV Vila Imperial, canal 19. E nós temos 2 reprises oficiais, às 15h, 15 horas na segunda-feira, ou às 5 horas da tarde, 17 horas, nas quartas-feiras. Bem, o programa, ele, além de ser visto na TV Vila Imperial, canal 19, na TV mesmo, pode ser visto no site da internet, no site da TV Vila Imperial. Então, vocês também podem assistir também na página do Facebook da TV Vila Imperial. Lá vocês podem assistir o nosso programa e outros programas da TV Vila Imperial através da página do Facebook. Podem também curtir a página e ter acesso a todas as atualizações que ela faça. Quem quiser ver algum programa antigo, né, nosso, todos os nossos programas estão na página do Facebook do Sintonizando Saúde. Lá vocês encontram todos os nossos programas, quadros, imagens, vídeos que a gente passa dentro do programa, e quem curtir nossa página também pode ter acesso a todas as nossas atualizações no Facebook. Para quem não tiver Facebook, é só entrar no YouTube, lá tem o canal Maria Madalena Matos, todos os nossos programas estão lá nesse canal do YouTube. Bem, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no rainbow wide enough to
free. I told you you can always